Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Se você quiser participar, sugerir, criticar, elogiar, mandar sua ideia, sua dúvida, basta acessar as nossas redes sociais. Elas estão aparecendo agora aí na sua tela. A sua participação é importante, porque o programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos André Ferreira. Ele é empreendedor e nós vamos falar um pouquinho sobre startup. André, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Vamos explicar a mim e ao telespectador isso daí que mais uma inovação, né, na tecnologia, na inteligência artificial. Claro, muito obrigado, Denis, pelo convite. A gente ficou muito feliz. E é muito legal falar de tecnologia, porque hoje a gente é totalmente inserido em tecnologia, a tecnologia move a gente, inclusive, né, onde a gente está na TV, as redes sociais, todo mundo hoje está o tempo todo. Né? Eu queria só pedir agora, nós vamos rodar a matéria, daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com o André, mas para você ver como a coisa anda rápido em tecnologia e parece que vai andar cada vez mais rápido. Daqui a pouquinho a gente volta com o André. Em tempos de crise, ver o mercado de forma criativa e inovadora é um diferencial para o sucesso. Focado no empreendedorismo, o modelo de startup está em evidência principalmente nas áreas de tecnologia. Geralmente, as startups nascem do zero, oferecendo uma solução prática para uma ineficiência de mercado. Na sua opinião, o mercado tem criado serviços inovadores para atender os seus consumidores? Sim, muitos. Acho que sim. De uma maneira mais tecnológica, sim. Eu acho que sim. Sim, tem sim. Às vezes sim, às vezes não, né? Alguns segmentos sim, eu vejo que tem criado, né? E outros não. Em boa parte, sim. Principalmente nessa parte de internet, isso facilitou muito. O Brasil tem investido muito em tecnologia ultimamente, mas de forma geral não consegue suprir todas as camadas da sociedade, né? Com empregos básicos. Usando aplicativos e outros recursos da internet, tem sim. A evolução tecnológica, né, ela, por meio de estudos científicos diariamente, não só com relação a serviço como a produto, vem atendendo bem assim a tanto as expectativas dos consumidores quanto a do mercado de trabalho. Então, na minha opinião, sim, diariamente é um desafio para as empresas, para os consumidores, esses desafios tecnológicos. Então, André, o nome para muitos é estranho, né? Startup. Bom, como falamos, vamos começar pelo começo. Pelo básico, né? Startup. O que é uma startup? A startup ela é um modelo de negócio, uma empresa enxuta, que ela tem um crescimento rápido. Né? Ela dá o start e ela dá o up. Ela dá um crescimento exponencial que ele geralmente é mais acelerado que uma empresa convencional. Né? Uma empresa convencional, aquele modelo administrativo padrão, ele acaba sendo muito travado em alguns processos e a empresa não tem uma velocidade de crescimento. E a startup consegue, de uma forma enxuta, trabalhar com situações e tecnologias e pessoas e capacidades técnicas que conseguem fazer que a empresa com uma escala pequena, uma estrutura pequena, consigam evoluir e crescer rapidamente. Então a startup é um modelo de negócio que tem geralmente um investimento um pouco mais alto, mas ela traz um resultado mais escalável em curto tempo. Né? Vamos um exemplo prático para o telespectador até poder comparar, né? Ter um termo de comparação. Claro. Um exemplo de startup. Hoje tem a Ponto Mais, né? A empresa que hoje eu sou o responsável pelo marketing. A Ponto Mais ela traz um modelo de negócio de recursos humanos, né? Administração de empresa, onde você tinha empresas que tinham relógio ponto, aparelho com biometria, que acaba sendo um pouco passado, é um aparelho que tem uma ideologia de 70 anos atrás, 80 anos atrás, quando veio para o Brasil. E hoje, no mundo tecnológico, ter um aparelho fixo que necessita ficar preso em uma parede ou tem uma estrutura fixa, acaba sendo um pouco mais complexo quando você pode ter isso na mão, na tecnologia. Da mesma forma que hoje você tem na questão de transportes, na questão de contabilidade, na questão administrativa. Então, há uma série de empresas que vieram de um mercado tradicional e quebraram totalmente o paradigma, adaptando ao público. Né? Pois hoje basicamente todo mundo hoje tem um aparelho celular na mão, a conexão à internet é bem mais acessível a todos. Então, essas facilidades de tecnologia, os avanços tecnológicos ajudam as empresas e as pessoas a otimizarem a vida. Né? Então, esses exemplos assim são... E como a empresa ela se prepara, ou ela modifica, ou ela já planeja uma startup, ou você pode entrar no jogo no meio do caminho?
Uma empresa tradicional virar uma startup, ela acaba sendo muito complicado porque basicamente existe uma cultura organizacional que fica empregada na empresa. Existe né? a resistência, né? Existe muito grande. Né? Uma empresa que se transforma em uma startup, ela vai passar por um processo basicamente de desligar quase todos os funcionários, porque se a empresa cresce, um modelo tradicional vira uma startup, ela acaba crescendo muito travada nos processos e aquela ideia de pensar fora da caixa, né? É muito difícil quando você vem de um modelo que segue certos padrões e até medo de arriscar em alguns pontos, né? Com medo de perder alguma coisa no meio do caminho. E a startup já é diferente disso. A startup aposta tudo que tem porque acredita na ideia e sabe do potencial daquilo. Então ela aposta em tudo aquilo e é aí que começa o crescimento. Então a mudança de chave de uma empresa tradicional é muito complicada. Tem casos que acontece isso, né? Hoje eu conheço uma empresa de imóveis, eles tinham lojas físicas, eles fecharam todas as lojas físicas e viraram um e-commerce. Então eles se transformaram em uma startup depois de um modelo de negócio familiar. E hoje eles tiveram muito resultado, mas basicamente a estrutura de empresa que eles tinham e a cultura mudou totalmente, né? Então é uma nova empresa. Também, né? Com certeza, né? Hoje a startup ela tem um custo alto de investimento porque basicamente marketing e dinheiro é o que faz uma startup ter uma ascensão muito grande. E quando você transforma esse modelo de negócio, o investimento que você faz é investimento em mídia, investimento em pessoas, em tecnologia, em capacitação e desenvolvimento do produto ou serviço que você vai fazer. Mas a startup conta muito isso e hoje é muito forte a questão de investidores, né? Fala muito em investidores anjos, em pessoas que botam capital acreditando na empresa e aquilo dá uma potencialização muito forte na empresa. Então isso é muito legal porque o boost que você consegue com um capital de investimento você faz o que uma empresa tradicional não consegue fazer em meio ano ou em um ano, por exemplo. O modelo de negócio tradicional quando eu falo, aquele que a gente já vinha acompanhando há algum tempo, com pequenas mudanças, sim, etc. Sim. Parece que a tecnologia impactou de uma forma nesse modelo tradicional que é de uma forma irreversível. Exatamente, né? Porque é o que você falou, uma empresa atrelada àquele modelo tradicional, dificilmente ela vai se adaptar nessa nova realidade. Exatamente. A empresa tem muita resistência, às vezes por conta do empreendedor que está por trás daquela empresa ter uma resistência muito forte, os colaboradores por não estar acostumado com aquilo. E toda mudança, ela traz alguns resultados, né? Toda ação tem uma reação. O impacto numa empresa que às vezes se transforma numa startup é tão grande que você não vai conseguir manter os profissionais de antes, né? Então essa questão da mudança e a tecnologia, o que a tecnologia traz é acesso muito rápido à informação. Então hoje tudo que você precisa, você tira do seu bolso um smartphone e você encontra. Você precisa falar com alguém, não tem mais aquela questão de... É muito difícil você não ter o contato com alguém. Então essa troca de informações agilizada que hoje a gente já vem passando por esse processo há muito tempo e cada vez mais é investido mais em tecnologia de velocidade, mais em mensagens instantâneas, você consegue ver que essa troca de informação facilita muito aprimorar o conhecimento. E é isso que a startup se baseia no estudo de dados, aprimorando o conhecimento para poder fazer esse boost e esse crescimento, né? Os shoppings, principalmente nos Estados Unidos, têm passado por uma reestruturação. Muitos shoppings tradicionais fecharam. Com certeza. Né? Fisicamente falando, ele não existe mais. Existe a loja virtual, você vai lá, acessa o produto, etc., compra, paga pelo sistema PayPal, pelo seu cartão e é entregue em casa. Onde para isso daí? Qual o caminho que tem pela frente? Porque isso daí já foi um impacto cultural forte, né? Mas o que vem pela frente, André? Se você imagina, né, esse exemplo que você comentou de compras, hoje se você tem uma estrutura física em uma rua em São Paulo, por exemplo, você tem um custo de aluguel, água, luz. Se você tem uma empresa... Exatamente. Então você tem que ter um espaço muito amplo para receber cliente, fluxo de caixa, vendedores ali, atenciosos. Então tem toda uma estrutura muito complexa. Quando você vende na internet, além de você ampliar totalmente o tamanho do seu público, se você tem em São Paulo tantos milhões de pessoas, você tem na internet bilhões de pessoas, tem muitas pessoas. Então você consegue ampliar isso de uma forma muito grande e o custo você reduz, porque a sua estrutura é um site que precisa de um servidor, uma estrutura que tem um peso para ser otimizada, você vai ter alguns vendedores para tratar na loja, um chat, mas se você tinha uma loja com 20 funcionários, você vai precisar de um e-commerce com 5, com 6. Então a questão de custo operacional reduz tanto que a margem de lucro da empresa cresce, às vezes sem um aumento de preço, por exemplo. A empresa consegue fazer 10, 15, 50% de desconto para os clientes, oferecendo uma melhoria para os clientes, tendo uma questão de estrutura, um custo muito baixo. Então tem muitas empresas que acabaram sentindo essa necessidade e foram para o digital, né? Tem padaria, mercado, há uma série de inovações. Então, padaria era uma coisa inconcebível até uns anos atrás, você imaginar
que você ia fazer uma compra virtual na padaria, né? Exatamente, comprar um sabão em pó que seja pelo mercado online, entregar na sua casa sem você precisar passar todo aquele tempo, estacionamento. Então, essa questão da facilidade da tecnologia e desses modelos de negócios tecnológicos é justamente isso, né? Hoje, você vê um modelo de vida em São Paulo, em Curitiba, a questão de vida é muito corrida, né? Hoje você trabalha, você corre, cuida de família, a questão tempo é muito complicada, né? E até puxando essa correlação de tempo, né, da Ponto Mais, quando você pega um modelo para empresas, a empresa tem que ser otimizada e otimizar o tempo dela em todos os âmbitos, em todas as áreas, porque quanto mais velocidade você quer ter, e as empresas precisam ter um faturamento para poder gerar e movimentar o mercado como um todo, a empresa precisa ter essa velocidade. E quando você fala em questão de tempo, se a empresa perde tempo com um processo totalmente burocrático, que talvez não deveria estar na mão, ou com questão de estrutura muito ampla, que gera um custo muito alto e sua margem de lucro fica totalmente abaixo, acaba se tornando algumas coisas fica um pouco inviável. E a tecnologia dentro das empresas ajudou a otimizar em todos os pontos, né? Então, um ponto mais no RH, você reduz uma carga horária de uma pessoa dentro dos recursos humanos, que é uma área que hoje é muito forte por trabalhar com pessoas, e o empreendedorismo está muito nesse sentido de pessoas. Isso é muito, muito relevante e muito importante. E como é feito, né, esse controle virtual? Esse controle ele acontece, pode ser pelo computador, pelo tablet ou pelo smartphone. E a empresa faz um cadastro, faz algumas configurações e o sistema basicamente trabalha alguns cálculos sozinho. A pessoa da RH, por exemplo, o exemplo que eu citei, ela sai de um papel operacional e ela vai para um papel de auditor, onde ela não precisa ficar na mão, olhando todo aquele processo. E o empreendedor, ele tem uma visão muito mais ampla do negócio, né? Então, existem indicadores, você consegue saber quantas horas extras e quantas horas faltantes. Então, hoje a empresa consegue trabalhar com pontos específicos de hora que muitas empresas não olhavam. E o impacto financeiro disso é muito grande. O impacto de rentabilidade do colaborador também no trabalho é muito grande. Então, você tem informação de usar os dados para poder aplicar isso em melhorias é muito importante. E também facilitar o trabalho, perder menos tempo com coisa burocrática e focar na estratégia e focar em ações relevantes ao negócio é muito mais inteligente, porque você consegue fazer a empresa se desenvolver melhor. E aí volta aquele comparativo da empresa tradicional e da empresa startup. Na empresa startup, a maioria dos processos são automatizados, a tecnologia auxilia muito nisso. Na empresa tradicional é muito planilha, é muita coisa manual que impacta muito tempo. Então, o tempo e pessoas, acho que são dois fatores muito importantes nessa correlação, tecnologia e startup, etc. Mas aí vem o outro lado da história, né? Isso já se passou em vários setores de atividades, em comércio, indústria, prestação de serviço. Sempre tem aquele receio. Bom, a gente está partindo para a tecnologia, mas e o ser humano, né? Porque eu estou eliminando postos de trabalho. Com certeza. E vem essa preocupação. Existe esse lado, né? A gente vê muito isso. Então, existem tecnologias desenvolvendo carros autônomos, então talvez não precise nem de motorista, e são situações complicadas. Mas, ao mesmo tempo que a tecnologia pode substituir algumas opções de trabalho, novas posições de trabalho também vão surgindo, né? Novas demandas, novas necessidades. Da mesma forma que antes não tinha esses smartphones, hoje tem cargos e profissões que trabalham com melhoria de smartphone, desenvolvimento de aplicativo, criação de peças para manutenção. Então, da mesma forma que o celular pode ter substituído alguns cargos de operadores de telefone, ele trouxe profissões de manutenção, etc. Então, de alguma forma, ele compensa o lado que se perdeu um tempo atrás. É claro que possivelmente demore um tempo para recuperar, falando como um todo, né? Mas não tem que preparar o profissional para essa área, porque eu noto em muitos países está tendo esse tipo de problema. A pessoa saiu de uma linha de montagem ou saiu de uma produção lá industrial que ela estava acostumada, que o avô dela trabalhou, o pai trabalhou, ela está trabalhando, e de repente fala, olha, então daqui 2, 3 anos você vai ter que estar voltado para a tecnologia. Mas e como é que está essa preparação para a mão de obra? Aí é um ponto bem complicado que a gente entra até em questões, aqueles pontos mais críticos aí da sociedade, né? Quando você trabalha essa educação, algumas coisas nesse sentido de população é muito importante, porque o desenvolvimento das pessoas vem muito da parte da escola, desde o desenvolvimento. E se a pessoa aprende a ser multididata e ter a cabeça aberta a vários lados, ela talvez consiga se adaptar e com talvez o governo dando esse auxílio, a pessoa se desenvolver para uma possível recolocação profissional, isso com certeza desenvolve a sociedade de uma forma muito absurda, consegue desenvolver isso, né? Tanto que a gente tem países na Europa que você vê essa situação desse auxílio. Então isso é muito importante. A recolocação é importante, mas é claro que tem que envolver todo um projeto, tanto das empresas, dos maiores players do mercado para desenvolver isso e também do governo. É uma participação, acredito que, extremamente social, porque
todas as pessoas correm risco, né? Hoje é a minha profissão como marketing. O marketing, trabalhando como análise, você analisa números, analisa dados. Um computador consegue fazer isso. É claro que ele perde o tato, o feeling humano, mas ele consegue aplicar em números. Então, você consegue usar pessoas com a tecnologia. Pode ser que daqui a pouco eu não tenha a minha profissão mais. Eu acredito que daqui a pouco o marketing vai ser substituído pela análise de Big Data. Mas ainda o perfil pessoal vai ser difícil para ser implementado. Mesmo com inteligência artificial, conhecimento robótico, ainda o ser humano é a questão principal, né? A tecnologia ela vem para ajudar o ser humano. Então, quanto mais pessoas se desenvolverem nesse sentido e a tecnologia for avançando, eu acredito que isso consiga desenvolver o mercado aí em questão de anos e o mundo a trazer tecnologias e as pessoas conseguirem aproveitar disso para melhorar a qualidade de vida, empregos e etc. Recentemente eu li uma matéria sobre a produção automobilística nos Estados Unidos. E lá é lógico, existe aquele orgulho americano do carro, a indústria, etc. Mas um grande executivo falava que o lucro final num carro, ele é muito pequeno. E aquilo me assustou, eu falei, poxa, como muito pequeno? Né? Carro de milhares de dólares. Ele falou, não, é muito pequeno. Por quê? O lucro que se tem na fabricação de um carro, ele é muito menor do que o que se paga pela tecnologia embarcada no veículo. Ele falou, então, você montar um carro num país não é sinônimo de crescimento do país, muito pelo contrário. Ele falou, o sinônimo do crescimento do país é a tecnologia desenvolvida que está dentro do carro. Aí sim, esses países é que estão com dinheiro e que estão liderando o mercado. Quem detém a tecnologia. Aí a gente vai cair, né, no mercado americano, europeu, etc, etc. Quer dizer, não é que, olha, a China está produzindo não sei quantos milhões de carros. Isso daí, entre aspas, é irrelevante. Né? A quantidade em si não é a qualidade, né, da tecnologia. E a tecnologia é o que puxa, porque uma tecnologia que vai em um carro, ela consegue ser aplicada, às vezes, em um eletrodoméstico ou em alguma situação empresarial. Então, você vê que o avanço, talvez eles puxem muito nessa questão de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, a questão de fabricação de carros acaba desenvolvendo muito e essas tecnologias elas são compartilháveis, né? Hoje você cria uma tecnologia, aquilo vai sendo repassado e as pessoas vão recriando e recriando, né? Isso é bacana. E um outro comparativo que eu também comentava aqui com você, eu fiquei até impressionado, a pesquisa americana ela aponta que daqui a 5 anos nós provavelmente vamos ter uma inovação parecida, muito similar, ao que tivemos nos últimos 50 anos. Então eu imaginei, 50 anos atrás não tinha celular, não tinha fax, o telefone era fixo. O telefone fixo era um absurdo. Os valores, né? Os computadores eram só em grandes indústrias, aquele computador que era no tamanho desse estúdio. Exatamente. Sabe? Quer dizer, onde é que vai parar essa história? Porque para a gente agora evoluir em 5 anos o que apareceu tecnologicamente em 50, o que nós vamos ter daqui a 5 anos? Exatamente. É muito absurdo você pensar numa situação dessa, né? Se uma humanidade levou 50 anos para se desenvolver nesse sentido, que monstro vai ser que vai ajudar a criar em 5 anos uma situação dessa? Mas é legal que você vê um exemplo, né, que eu acredito que seja muito cultural. Uma criança com 1, 2 anos, ela já nasce sabendo pegar num celular, pegar numa câmera digital, pegar num notebook. Ela não foi ensinada, ela olhou e repetiu aquela ação. Hoje eu vejo, por exemplo, minha mãe com 58 anos, ela tem muita dificuldade de manusear um celular. O meu afilhado de 2 anos, ele pegou o celular e no primeiro momento tirou uma foto. Então você vê que parece que isso vai nascendo, já está no DNA das pessoas quando vai evoluindo. Os meus pais, eles usam o celular como telefone. Ligação, exclusivamente. Exatamente. Liga ali, tecla o número, fala, desliga. Mas dá para fazer? Não quero mexer nisso aí não. Exatamente. E você vê, isso é na relação tanto sociedade como empresa. Então hoje tem muita empresa que acaba vivendo dessa forma. Tem tanta tecnologia na mão e ela usa a tecnologia para o mais básico, ela não explora aquilo para se desenvolver melhor. E aí entra o comparativo novamente com a startup. Como a startup consegue explorar a questão tecnologia para se desenvolver, para crescer, para trazer o diferencial, né? Essas comparações assim, são muito bacanas a gente realizar. E o Brasil, em relação ao resto do mundo de startup, como é que nós estamos? Hoje o Brasil está extremamente desenvolvido. É claro que hoje nós temos o Vale do Silício, nos Estados Unidos, que tem grandes players de tecnologia, né? Mas o Brasil ainda está um pouco atrás disso, porque é muito difícil você chegar numa potência como os Estados Unidos, mas o Brasil tem várias regiões que têm um desenvolvimento de empresas de tecnologia e startups muito grande. A gente tem Santa Catarina, com a Ilha do Silício, tem muitas startups, muitas empresas de tecnologia. Joinville tem muitas empresas de tecnologia, Minas Gerais e Curitiba hoje tem Vale do Pinhão. Existe uma série de projetos desenvolvendo isso e muitas empresas olhando para a cidade e se desenvolvendo nisso, né?
ideias e startups acabam surgindo em muitos lugares, mas esses cenários assim são muito importantes porque existe uma correlação muito grande entre as startups, né? Então a gente da Ponto Mais tem relação com várias empresas que estão no centro de Curitiba que são muito grandes players que estão hoje em vários países do mundo, não só localmente, né? Então o Brasil tem se desenvolvido muito rápido e está mostrando isso para fora. É claro que a gente sofre um pouco em questão de estrutura tecnológica no país. A internet ainda é um gargalo para o Brasil? A internet no Brasil é muito um gargalo, né? Hoje a gente vive uma tecnologia mobile, por exemplo, em 3G, 4G, né? Se você está em um local que tem 20 mil pessoas, a sua rede de telefone ela não funciona. Exato. Se a oscilação de velocidade na internet é muito grande, isso impacta, porque você tem uma quantidade de download e upload muito grande, troca de informações, com essa limitação de velocidade, às vezes até o acesso limitado em algumas situações, acabam dificultando e colocando barreiras no crescimento, no desenvolvimento, né? Então, essa questão de infraestrutura do Brasil estar preparada para o futuro é muito importante, talvez, voltar e olhar e falar, vamos pensar daqui 50 anos, não resolver uma situação daqui para 2. Né? Que tem um projeto muito interessante aí do Ministério das Comunicações a respeito da banda larga para o país inteiro, gratuita, né? Eu acho que isso daí já facilitaria muito, mas o que eu pergunto é no ponto profissional. Uma internet mais rápida, eu acho que ela iria trazer uma eficácia e uma rentabilidade muito grande para o Brasil. Com certeza. Vou dar um exemplo da minha operação de trabalho, né? Hoje eu trabalho como Growth Hack. A gente acha brechas de marketing para poder atingir aquilo e desenvolver de uma forma mais rápida, né? O Growth é achar atalhos para uma estratégia. Quando eu estou com uma internet lenta, às vezes a gente sofre com oscilação de internet, eu fico 10 minutos para baixar uma planilha, 2 minutos para subir uma foto. Então, numa operação de trabalho, se você for somar durante o dia quanto tempo eu perdi esperando uma resposta da minha internet, eu poderia talvez feito 2, 3 coisas que acabaram se perdendo no meio do processo. Então, a otimização da velocidade é acompanhar essa troca de informações e a necessidade das coisas estarem prontas, né? Hoje a gente é muito veloz, a gente troca muita informação muito rápido e precisa das coisas muito rápido, porque as coisas acontecem muito rápido, né? Uma tecnologia de 2 anos atrás, hoje pode estar defasada, então as coisas têm uma velocidade. E é gozado porque quando você compra, né, um aparelho de última geração, aí pode ser um computador, pode ser um smartphone, pode ser um notebook, você compra aquele aparelho e fala, agora eu estou tranquilo para o resto da vida, porque isso daqui é muito potente, tem toda a tecnologia, aí daqui 2, 3 anos você fala, bom, mas isso aqui já não roda mais lá. Isso aqui já precisa de mais espaço. Exatamente. E é a limitação tecnológica, a velocidade é muito grande, né? Se você vê na China ou no Japão, o período que a pessoa fica com um aparelho mobile novo é muito rápido. Eles trocam de smartphone de 6 em 1 ano, no máximo eles estão trocando de aparelho. Veículos também, o Brasil tem uma vida útil do veículo muito grande, mas em outros locais você troca de veículo de uma forma muito rápida, né? Porque você tem necessidades a serem resolvidas que aquela tecnologia que você tinha já não te atende mais. Já não te atende mais. E voltando com a correlação, isso nas questões das empresas é a mesma situação e impacta muito, né? Voltando no modelo tradicional de relógio ponto, você tem papel, a emissão de papel hoje é uma questão que é importante olhar, e muitas pessoas estão olhando, então reduz custo, cuida do meio ambiente e otimiza também, que se você tem muitos papéis impressos, você tem uma questão digital, uma foto, é muito mais relevante, né? E o ponto mais, quando você faz, o ponto mais ele faz um registro de ponto, né, de colaborador, registro de jornada. E todo registro de jornada que você faz em um aparelho de relógio ponto, ele sai um comprovante. Então, se a pessoa faz 4 registros no dia, ela tem 4, e você vai somando. E a legislação ela pede, o colaborador tem que guardar esses comprovantes. Então, a pessoa vai trabalhar na empresa 2, 5, 10 anos e vai ficar acumulando quantos papéis, né? Sendo que você tem hoje espaço na nuvem que você pode salvar digitalmente muita informação de uma forma muito mais fácil. Para você achar, não precisa ficar folhandinho, né? Então, essas correlações assim ajudam muito da tecnologia para a gente pensar, né? E um ponto que também é crucial e muita gente desconfiada com isso. A partir do momento que eu guardo isso numa nuvem, a partir do momento que eu forneça algum acesso, né, dos meus dados à pessoa, onde é que isso daí pode parar? Como é que eu vou controlar? Qual que é a segurança disso, né? Tem um exemplo, quando eu comecei na Ponto Mais, há 2 anos atrás, bem no começo do projeto, a gente estava desenvolvendo as questões de atendimento, de cliente, e eu conversava no chat, né, de chat de venda, ajudando os clientes a tirar as dúvidas. E uma moça perguntou, eu tenho que fazer backup dos arquivos, que, né, você salva dos registros do RH, eu tenho que fazer backup? Falei, não, fica tranquila, fica tudo na nuvem. Ela, mas que nuvem? Que nuvem é essa? Onde que vai ficar isso? Alguém vai pegar essas minhas informações? Falei, não, receio, né? As pessoas não entendem, porque você fala na nuvem, você fala, tá solto em algum lugar, né? Mas a nuvem nada mais é que um computador que muitas empresas trabalham com questão de informação de segurança e aquilo fica armazenado. É claro que hoje a tecnologia, ela existe brechas, a gente teve casos recentes de empresas grandes, né? O próprio Facebook. Facebook, né? Sofrendo com questão de falhas de informação, então isso
É claro que pode acontecer. Mas hoje a questão de segurança, por exemplo, a segurança Mas de eu banco, creio né? que no Facebook não foi nem tanto uma falha de segurança. Ali eles abriram um pouco. Você vê uma jogada um pro pouco de pessoal ter marketing, talvez, acesso, ali. né? Exatamente. Porque se você vê o Facebook, quantas pessoas não estão lá dentro, né? Hoje você conta a sua vida no Facebook, seja no Messenger falando com a sua esposa, seja conversando com um amigo, curtindo. Então você consegue criar um perfil muito relevante das pessoas. Então, esse uso das informações, ao mesmo tempo que ele é muito importante para o desenvolvimento, ele é perigoso de certa forma. Muito. Isso caindo nas mãos erradas, você consegue, né, trabalhar a comunicação e atingir as pessoas e mudar talvez cabeças assim para, né? A gente não sabe o uso disso, né? Mas a gente espera que a tecnologia sempre esteja a favor, porque o a gente não desenvolvimento sabe é muito onde grande. vai parar e também como vai manter isso seguro. Né? Exatamente. Mas hoje tem muitas empresas que trabalham focadas em desenvolvimento de segurança, né? Então hoje as tecnologias em banco para acesso ao Bankline, eles são muito fortes porque, putz, imagina, se você tem um acesso de hacker dentro de uma conta de banco, é um prejuízo. Terrível. Às vezes é muito grande. Então a tecnologia de banco ajudou muito também nessa questão até de softwares. Hoje o ponto mais ele usa uma questão de tecnologia de banco, a mesma criptografia de banco. Então os dados ficam salvos de uma forma que é bem complicado para você conseguir achar brecha. Não digo que é 100% porque hoje não existe, mas a gente segue esses parâmetros porque é importante você pensar para isso. E toda empresa, e principalmente as startups, trabalham olhando muito isso, né? A segurança das informações, a segurança dos dados e garantir que o usuário também vai ficar livre de problemas e todo mundo fique tranquilo nisso. André, queria mais uma vez agradecer a tua presença. Muito aqui. obrigado. Eu que agradeço Foi um prazer te receber e você aqui nos ensinar um pouquinho a respeito de inovações, tecnologia, startup. Claro. E queria colocar à disposição algum recado que você queira mandar ao nosso telespectador, por favor. Legal. Muito obrigado, Denis, pelo convite. E o recado que eu dou hoje é para as empresas e atrelando essa questão de tecnologia, para as empresas olharem para a tecnologia como uma aliada e ver que ela pode ajudar no desenvolvimento e no crescimento, né? Dando o exemplo da Ponto Mais novamente, olhando para o RH, de questão de otimizar o tempo, oferecer para o empreendedor a visão analítica da empresa em questão de horário, em questão de otimização, é importante que a empresa tenha essas tecnologias como apoio. O RH é um software de gestão de ponto totalmente online que o colaborador consegue fazer o registro pelo smartphone. Então hoje você consegue atender legislação, você consegue ter uma série de abrangência que no modelo tradicional você não tinha. Então usar a tecnologia a favor da empresa é muito crucial para que todos se desenvolvam e evoluam aí para o futuro. Esse é o meu recado. Obrigado, André. Muito obrigado, Denis. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.